para mim era o Cruzeiro e para mim o Flamengo vai chegar na final da Libertadores novamente de novo. De novo nós vamos ter o Flamengo na final da Libertadores. Era hoje o dia, Karina, interrogação, vai lá. Chupa seu Zé Mané. Chama torcedor do Flamengo de mulambo, de bandido, que tem que ficar... chamou de animal, chamou a gente de animal. Mas Cruzeiro e Flamengo, falando agora, que jogaço, né? Que não tem nem comparação o tipo de jogo. Toque de bola. O Flamengo eliminou o Cruzeiro numa vitória de 2-1. Salve, salve, nação rubro-negra. Essas são as principais notícias do Flamengo. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1 pela Libertadores, com gols de Arrascaeta, Samuel Lino. Mas o melhor vem agora, galera. Os rivais palmeirenses exaltaram o futebol do Mengão e reconheceram a força do elenco rubro-negra. Fica até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e confere os créditos na descrição. Sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Você mesmo, olha, eu não sei, cara. Não sei. Não sei o que é pior. Não quero... não sei. Difícil, hein? É melhor pegar o Corinthians. É melhor pegar o Corinthians. É que você imagina se o Palmeiras me perde uma Libertadores pro Corinthians. Aí nós temos que mudar do país, André. Mas eu prefiro pegar o Corinthians. É porque eles estão aqui, né? É porque eles estão aqui, né? Aí vai ser bem pior, né? Muito pior. Nem me fala. Rapaziada, estamos com 18 mil pessoas ao vivo, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Quero muito like, hein? Hoje eu quero 10 mil likes no mínimo para essa vitória do Flamengo. 2-1, Karina. Eu tava esperançoso que o Cruzeiro ia eliminar o Flamengo. Era a única chance de eliminar o Flamengo na final. Para mim era o Cruzeiro e para mim o Flamengo vai chegar na final da Libertadores novamente de novo. De novo nós vamos ter o Flamengo na final da Libertadores. Era hoje o dia, Karina, interrogação. Vai lá. Lugó, boa noite a todos, Lugó, André, pessoal que está acompanhando o canal. Assim, Lugó, primeiro tempo, como o André comentou, Flamengo amplamente dominante, né? Foram muitas finalizações do Flamengo. Aos 35 minutos, um golaço do Arrascaeta, né? Impressionante, assim, na assistência do Pedro. Para mim, o grande destaque positivo da partida de hoje foi o Pedro, né? Tanto na assistência para o Arrascaeta quanto para o Samuel Lino. Muito participativo o Pedro, Lugó. E, assim, o Flamengo deu, na minha opinião, no primeiro tempo bobeou, porque teve chances de fazer um placar mais elástico, 2 ou até 3 gols, finalizou bastante, e 1-0 ali no primeiro tempo não retratou o que foi a primeira etapa, né? Não retratou. Aí no segundo tempo, o Cruzeiro voltou mais agressivo, né? Pressionando, mudou a postura, pressionando a saída de bola, a marcação, conseguiu buscar o empate logo no início do segundo tempo, num golaço do Romero, mudou a postura, né? Começou a ir para cima, melhora no jogo, mas aí aos 17 minutos, acho que do segundo tempo, um pouquinho depois, uns 10, 11 minutos depois do gol de empate, o Samuel Lino faz um golaço também numa assistência do Pedro, numa jogada ali do Arrascaeta, ele toca para o Pedro, que novamente faz uma bela assistência para o Samuel Lino, que finaliza com muita categoria, um belo gol do Samuel Lino, que tem melhorado, o Lugó evoluiu, e aí o segundo tempo fica mais equilibrado, acho que o Flamengo ainda fica um pouco melhor na partida, o Pedro ali se tornou o garçom, como eu falei, né, e na hora das substituições, Lugó, acho que é o seu grande diferencial, né, de acionar o banco de reservas, o Flamengo tem uma vantagem maior em relação ao Cruzeiro, as substituições são feitas e a equivalência da qualidade, né, entre os titulares e o banco. O Flamengo mantém o seu alto nível, assim, entraram Varela, Bruno Henrique, Paquetá, então assim, é muita diferença, eu acho que é um elenco muito qualificado, eu acreditava mesmo na classificação do Flamengo, eu acho que ainda é o melhor elenco do Brasil e tá jogando bem, jogadores que não vinham bem, estão jogando bem, né, como o Carrascal, que acabou entrando no segundo tempo, o Pedro estava bem já, mas assim, a Arrascaeta, que estava um pouco discreto nos últimos jogos, mas e com a questão da lesão, mas hoje entrou, fez gol, um golaço, Samuel Lino melhorando, Royal, que era tão criticado, tá bem, assim, dá para hoje é titular, né, na Libertadores tem jogado como titular na lateral direita, então assim, o Flamengo é um time em evolução, e a gente vê um coletivo muito forte, né, e um individual se destacando, então assim, merecida a classificação do Flamengo, Lugó. Infelizmente, eu preferia que passasse o Cruzeiro pro caminho, acho que seria melhor, né, pro Palmeiras, pensando que o Palmeiras poderia chegar numa final. Tá aí, André. O Flamengo tem de bom é que não erra fundamento, gente. O fundamento dos jogadores do Flamengo estão muito bem no fundamento. Mata bem a bola, passa bem a bola, finaliza bem. Nas 3 fases do jogo, que receber a bola, matar a bola, passar a bola e finalizar, o Flamengo está muito bem, muito bem. O fundamento dos jogadores do Flamengo estão muito bom. Então, assim, o jogo fica mais fácil. Não tem espetáculo de drible, não é isso. Que dribla dribla... Não, é o jogo posicional, recebendo a bola e tocando, recebendo e tocando. E o Pedro, assim,
em matéria de pivô no Brasil, não tem ninguém que faça o pivô que o Pedro faz. Foda, não né? tem como. O pivô que o Pedro faz, e hoje ele fez 2 pivôs e deu 2 gols pro Flamengo. Porque se não é o Pedro que tá ali, se é um outro cabeçudo que tá ali, que não tá acostumado a fazer o pivô, o tapa que ele dá pro Arrascaeta, pro lado de fora do pé, e o tapa que ele dá pro Samuel Lino, é assim, é meio gol. É meio gol, é uma assistência, meio gol. É meio gol. Então, assim, realmente o Pedro, como pivô, hoje ele não teve tanta chance para finalizar, teve 2 chances, não finalizou bem, mas na hora que teve que passar a bola, o Pedro deixou os seus companheiros na cara do gol e eles não perderam. O Arrascaeta não tem dificuldade em bater na bola, ele não é inimigo da bola. O Arrascaeta não é inimigo, ele é amigo da bola. Então ele sabe onde bater, ele dá um tapinha, não dói, um tapinha, então dá um tapinha, a bola não reclama. Agora tem jogador que bate na bola que, machuca a bola, né, Lugó? Esse que é o problema. E é isso que aconteceu. O Flamengo foi mais feliz, o Flamengo jogou mais bola que o Cruzeiro. O Flamengo jogou mais bola que o Cruzeiro. O primeiro tempo, principalmente. Jogou. Amassou Depois, o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo foi melhor em 3/4 do jogo. O primeiro tempo todo foi do Flamengo. Primeiro tempo todo do Flamengo. O tempo todo. Dava até pra ter goleado. Eu falei, puta, eu nem vou assistir, que os caras vão golear os caras no primeiro tempo. Aí ganhou de 1-0. Aí o segundo tempo o Cruzeiro começa melhor. Eu acho que esse começo do segundo tempo o Cruzeiro começa melhor, faz o gol. Mas em seguida o Flamengo faz o segundo gol e acabou. Aí o Cruzeiro parece que desandou. Aí o Flamengo começou a trocar jogador e aí você vê que tem banco de reserva. Para mim, a grande diferença hoje do Palmeiras e do Flamengo é o banco de reserva. É absurdo, gente. Eles não têm Riai, eles não têm Jefité, eles não têm Kelvin, eles não têm as aberrações que a gente tem. Além do que, eles não têm um técnico, o professor Pardal. O Leonardo Jardim pode não ser o melhor técnico do mundo, mas ele faz um arroz com feijão muito bem feitinho, temperado, com vinagrinho, com alho e vinagre. O Leonardo Jardim faz um arroz com feijão muito bem temperado. Eu acho o Arthur Jorge mais técnico que o Leonardo Jardim, mas, André, com essa qualidade que o Flamengo tem, se você errar na substituição, você acerta. Se você errar, se você ele trocar ganhando errado, o jogo, você acerta. Puta, ele continua colocando. Ele estava ganhando o jogo, ele pôs o Paquetá, permaneceu no lugar do Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta cansou, entrou o Paquetá, e junto com o Paquetá entrou quem que entrou junto com o Paquetá? Carrascal. O Carrascal. Ou seja, ele manteve. E saiu Plata, né? Saiu Plata, né? Saiu Plata. Saiu Plata. Mesmo, ou seja, saiu Plata. Ele não trocou ninguém por zagueiro, por volante. Ele trocou um meia por um meia e um atacante por um atacante. Ou seja, ele quis continuar atacando o Cruzeiro. Ele quis continuar a ter um time com força para pressionar o Cruzeiro, ganhando o jogo. Aí depois ele faz mais 2 substituições, e aí ele faz a mesma mexida, ele troca um pelo outro praticamente, e mantém o mesmo time, Lugó. Então é isso que é essa a diferença. Quando entra os caras... Entrou o Bruno Henrique, depois entrou o Bruno Henrique e o Varela. Ou seja, ele tirou o Ayrton Lucas, que estava morrendo no jogo já, e eles não têm um lateral esquerdo, porque o Alexandre, sei lá o que está acontecendo, está machucado. Ele coloca o Varela do lado esquerdo, mantém o Royal do lado direito, ou seja, ele traz mais vivacidade para a lateral, deixar uma lateral mais com o Varela, e manteve com o Bruno Henrique o ataque. Tirou o Pedro. O Bruno Henrique não gosta muito de fazer de falso 9, não é a dele, ele não gosta, já falou isso, mas o Flamengo não tem a única posição que o Flamengo não tem reposição, é a de centroavante. Então o Flamengo não tem reposição para põe Bruno Henrique, põe Plata, nenhum deles resolve, como o Pedro resolve. E é isso, Lugó. Então ele não se acovardou, não pôs volante, zagueiro. Já o Palmeiras, quando troca, é volante, zagueiro, lateral. O Palmeiras vai se encolhendo. Tá ganhando o jogo, o Palmeiras vai se encolhendo. Diferente do técnico do Flamengo, que todo mundo, até inclusive eu, falava que ele só pensava que ele era um Abel 2.0 porque ele gostava de se defender. E não é o que está acontecendo. Parece-me que houve um bate-papo de jogador com o técnico, houve uma abertura, como que, professor, aqui nós temos uma característica, nossos jogadores têm essa característica, coisa que o Abel não ouve ninguém no Palmeiras, né? No Palmeiras não ouve ninguém, não adianta o jogador falar, eu tenho uma característica, Alan, vai marcar, você vai ser o melhor lateral direito do Brasil. Acho que o Abel, ele percebeu que o Brasil não tem lateral direito e está tentando transformar o Alan em lateral direito, Luó. Quem sabe o Alan seja o novo lateral direito da seleção brasileira daqui para frente, né?
da forma com que o Abel faz ele jogar, o Alan vai virar lateral direito dentro em breve. Era ala, de ala ele não jogou porra nenhuma hoje, não jogou de atacante e jogou de lateral direito. E aí eu vejo todo mundo enaltecendo. Que partida do Alan como lateral direito. Então, Lugo, é esse tipo de coisa. Essa diferença é que acaba pesando no final. É isso que vai pesar. Deixa eu pedir para a rapaziada. Estamos com 19 mil pessoas ao vivo. Rapaziada, se puderem se inscrever no canal, o pedido que eu faço, você torcedor do Palmeiras, de outros clubes, do Flamengo, se inscreva no canal para a gente bater 150 mil inscritos. Falta muito pouco, então se você puder contribuir, se você gosta do canal da Turma do Amendoim, os comentários da Karina, do André, da minha pessoa aqui, se você puder se inscrever e deixar o like, ajuda muito, tá? Falta muito pouco, faltam apenas 15 inscritos para a gente bater 150 mil. Estamos com 19 mil ao vivo, então se você puder se inscrever e deixar o like, ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Tá aí, Flamengo 2, Cruzeiro 1, amanhã tem um confronto direto Corinthians e Rosário Central, na Neoquímica Arena, vai ser um jogaço, e quem vencer já pega o Flamengo, é isso mesmo? Não, não é, né? Não. Estudiantes. Estudiantes. Eu acho que é o confronto qualquer. Quem que pega o Flamengo? O Del Valle. Del Valle Estudiantes, Del Valle. Né? Del Valle. Então, Corinthians e Flamengo é só se for numa semifinal, né? É isso, né? Semifinal. É como o Palmeiras e Fluminense também pode. Se o Corinthians... Estudiantes. Se o Corinthians passar, Estudiantes. É como o Palmeiras se passar por LDU ou Mirassol, enfrentar Platense ou Fluminense. O Estudiantes já passou, né? Ganhou de 3-0 hoje, o Estudiantes está classificado. Estudiantes e Flamengo estão classificados, Hugo. Já estão classificados. Não, então o confronto está certo. É Estudiantes e Flamengo, é isso o confronto. Estudiantes e Corinthians, se o Corinthians passar. Amanhã. Entendi. Amanhã o Flamengo tem que esperar o Del Valle, que o jogo do Del Valle foi adiado pelo terremoto na Colômbia. Tá certo. É isso. É por isso que não foi ainda, né? O segundo jogo então, agora é em Del Valle, então o jogo vai ser em Del Valle, no Equador. Então, o jogo foi na Colômbia, o jogo adiado, agora o segundo jogo é no Equador, e aí é que a gente deve dar Del Valle, Lugo, tem tudo para dar Del Valle, coisa que o Flamengo não queria, altitude, o Flamengo não gostaria de jogar, mas vai ter que ir para jogar com o Del Valle, mas o Flamengo tem um bom time, Lugo, eu acho assim, eu não vejo grandes problemas do Flamengo contra o Del Valle, não. O Corinthians é capaz de ter, precisa ver se o Corinthians passa amanhã, nós estamos falando também, precisa ver se o Corinthians passa amanhã, o Depay deve jogar amanhã, de contrato renovado e dívida renovada também, né? Não vamos falar só do contrato, vamos falar da dívida, né? Porque o Corinthians contrai uma dívida que é quase o triplo daquilo que está devendo para o Depay. Então, uma coisa assim. É o seguinte: se você não pagou o primeiro, o que te faz acreditar que você vai pagar o segundo contrato? Fala para mim. Mas olha, só no futebol brasileiro acontece essas aberrações, não? É impressionante. O que você faz acreditar que o Corinthians vai pagar o segundo contrato? O que mudou, eu não sei, mas, Karina, olha a provocação da Leila Pereira com o torcedor do Palmeiras. Por isso que eu falo, gente. Olha que coisa absurda, né? O Palmeiras ganha. Aí vem, um abraço pro MDS, deve ser palmeirense aqui. Olha aqui, Karina. Palmeiras ganha, né? A gente já esperava isso. Aí ela vem e publica no canal dela. Posso perguntar? Olha aqui, o que ela ia perguntar? O que o MDS está colocando aqui, estão mais calmo. André, olha aí, olha aí, o perfil da Leila Pereira colocou lá ela gosta de irritar o torcedor do Palmeiras. A gente já ganha na Bacia das Almas, feliz pela classificação, e ela consegue irritar o torcedor palmeirense colocando posso perguntar. Isso, né? Vai logo pro Vasco, Leila. Leila, vai lá pro Vasco, vai lá fundar o Vasco. André, o que você achou dessa postagem da Leila? Posso perguntar no perfil dela? Eu falei, né? Lembra que eu falei no pós-jogo do Palmeiras? Eu falei, ué, será que a Leila não vai falar? Vamos esperar qual vai ser a postagem da Leila. Tá aí, é isso, Lugo. É uma infantilidade que seja ser primário, isso é uma infantilidade, Lugo. É uma quinta série, para uma presidente do clube colocar uma quinta série do total, cacete, né? Cara, seja assim, uma coisa infantil, né? Uma coisa de quinta série. Então, fazer o quê? Ela gosta debochando tipo da nossa cara, né, Lugó? Ela gosta de conflito, Karina. Ela gosta de conflito. Ela gosta de conflito. O Vascaíno, vai vendo o que vocês vão arrumar para a cabeça para vocês. Vai vendo. Vai vendo se o enteado dela comprar a SAF, mas parece que houve uma revolução hoje lá no Rio de Janeiro. Um juiz bloqueou a venda da SAF, o Pedrinho saiu cuspindo marimbondo. A coisa não está bem, Lugo, a coisa está confusa.
a coisa está confusa. Enquanto isso, a gente fica aguentando essa senhora debochando da própria torcida, Lugó. Então, ela fala que quem manda é a presidente, quem faz é a presidente que dá ordem, enquanto ela estiver lá, quem dá ordem é ela. É uma coisa, assim, assustadora, Lugó, assustadora. Ela vai contra a torcida. Ela vai contra a torcida do Palmeiras. Ela vai contra a torcida do Palmeiras. Esquisita, né? Não consigo falar. Por que faz isso? Umas coisas malucas, né? Umas coisas que você não consegue acreditar. Tem prazer. Né? Ela tem prazer, Lugó. Ela tem prazer. Tem prazer de irritar. E se ficasse de fora, eu queria ver se ela ia aparecer. Se não se classificasse outro, se perdesse hoje do Cerro, ficasse de fora, eu queria ver onde ela tá. Ela tá com o rabo entre as pernas, escondida debaixo da cama, esperando ir pro Vasco. O torcedor vascaíno ficou bravo comigo essa semana, porque eu falei que queria o Vasco na segunda divisão. Não é pelo Vasco. A gente adora o Vasco. O Vasco é um time, né, que tem lá com o irmão, com o Palmeiras. Agora, porra, a Leila e o Lamarck indo pro Vasco, eu quero o Vasco na segunda divisão. Pela Leila e pelo Lamarck, é que eu não suporto eles, Karina. Eu não suporto a Leila e o Lamarck. Eles indo pro Vasco, eu vou torcer contra o Vasco. Nada contra a instituição Vasco, mas contra a Leila e o Lamarck, que hoje são conselheiros. André, não dá pra ter Leila e Lamarck no Vasco e a gente fica, o Vasco. E Vasco coisa nenhuma, André, vai lá. É bom que domingo as torcidas vão se encontrar, vão fazer aquele churrasquinho lá na Palestra Itália, em frente à sede da mãe e tudo mais. É bom eles conversarem, é bom que a Mancha vai passar bem a capivara, como que é o negócio, né? Vai passar tudo como é que é a Leila Pereira em matéria de gestão, em matéria de comunicação com sua torcida, e o vascaíno já vai perceber o que eles vão enfrentar daqui a 1 ano e meio. É isso aí, Lugó. É isso. Posso perguntar. É isso. Infelizmente é isso. Brincadeira. O perfil da Leila Pereira, irritando o torcedor palmeirense. Posso perguntar? É brincadeira, né? Tudo bem, a gente tá feliz pela classificação, mas tem uma presidente que faz isso com o próprio torcedor. Aí é sacanagem. O Rogério Andrade Cruzeiro é um bom time, mas o Flamengo é muito forte, muito mais técnico. Concordo com ele, né? O Flamengo foi 3/4 do tempo, o Flamengo matou o Cruzeiro hoje no Maracanã. O Cruzeiro tinha que ter vencido lá no Mineirão. Levou o jogo pro Maracanã, aí cai no Maracanã, complica a situação. O Clécio mandou aqui, Totó. Quem Totó? É Lugó. Escreve direito aí, sua aberração. O caminho para a final está fácil para o Palmeiras, que todo ano pega chaveamento fácil. Chaveamento do Flamengo sempre é mais complicado. Acho que só não. É se o Corinthians passar. O Corinthians é um time chato também, né? O Corinthians vai ser um time, talvez a pedra no sapato do Flamengo. Mas eu não acho que o Del Valle, o Independente, se esses times chegarem, o Flamengo vai ter a de letra. Classifica no Maracanã, ganha os 2 jogos. Eu acho que só o Corinthians pode complicar pela torcida, pelo Depay. O Corinthians ainda consegue com o Poropopó, né, Karina? O Corinthians faz o Poropopó e ainda consegue se equilibrar. Inclusive tirou o título do Palmeiras com o Poropopó. Então, acho que o Corinthians é um time que pode atrapalhar o caminho do Flamengo na Libertadores da América. Ainda mais agora amanhã, com o Depay. Tem que passar amanhã. Assim, o que eu vejo no Corinthians é a questão da postura, né? É um time raçudo, aguerrido. Acho que é por isso. Porque, tecnicamente, para mim, muito, muito aquém do Flamengo. Pegando um Flamengo numa eventual semifinal, eu acho assim, se a gente está comparando com o Cruzeiro, que existe uma equivalência em relação, pelo menos, ao time titular, que é um time mais equilibrado, né? Pode fazer frente aí, poderia fazer frente ao Flamengo. O Corinthians é muito aquém, mas tem essa questão, né, Lugó, da raça, da entrega, da disposição da torcida que entra em campo junto com o time e que a gente sabe que acaba fazendo diferença, sim. Boa, um abraço pro Clécio aí, e o Rabigol, grande Rabigol, sempre acompanhando. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente, que estão deixando o like, que estão se inscrevendo. Vamos bater 151 mil? Já batemos 150 mil, hein? Vamos para 151 mil? Então se inscreva no canal para ajudar. A meta é 200 mil até o final do ano. O canal que mais cresce é o produto pós-jogo da Turma do Amendoim, tá bom? Fizemos Copa do Mundo, agora tem live do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians. Então o produto pós-jogo tá crescendo muito na Turma do Amendoim, só que ainda depende de você para deixar o like e para se inscrever para potencializar o crescimento do canal. Tamo aí o Rabigol, André. Lugó, eu não queria outra final. Vai ser outro vexame sem chutar no gol. Fica com a Copa do Brasil. André, entre os 3 portugueses, o Abel é de longe o pior técnico. Vou perguntar para você. Entre Abel, Léo Jardim e Arthur Jorge, o Abel é o pior dos 3? Para mim é o pior fácil. Hoje, sem dúvida, Lugó, ele não tem mais ideia nenhuma. O time dele é o que menos joga. Meu torcedor brasileiro preferido. Bem-vindos a mais um vídeo. Deu a lógica, né? Flamengo ganhou, Palmeiras ganhou.
embora o jogo, eu vou falar a verdade, o Flamengo e Cruzeiro, um jogaço, tá? Você comparar o jogo do Palmeiras com o Cerro Porteño, que foi só trombação, só paulada, velho, troço feio, né? Jogo de baixo nível técnico, né? Que o time do Cerro é muito ruim, cara. E o Palmeiras está muito ruim. Então, nivelou ali. Nivelou. Então, Palmeiras e Cerro Porteño foi aquela paulada pra tudo quanto é lado. O Palmeiras achou um golzinho, tava jogando mal pra caramba. Achou um golzinho lá com o Gustavo Gomes, aquele velho escanteio, cabeçada do Gustavo Gomes, e depois se segurou. Embora, depois que saiu o gol do Palmeiras, o Cerro Porteño meio que entregou o jogo, já não teve tanto ânimo mais, a torcida deles desanimou, e o Palmeiras teve aí o caminho livre, né? Livre não, né? Sofreu pra caramba, né? Porque foi bastante pegado o jogo, mas não sabe, mas pelo menos não, acho que não sofreu tanto na questão de quase o Cerro Porteño fazer gol, sabe? A gente ficava na tensão porque 1-0 é muito pouco, né? E os caras quase não chegavam. Não sei se tem um lance no finalzinho lá que o Carlos Miguel pegou uma paulada de fora da área do cara, que foi uma sobra do palmeirense, eu nem lembro, foi o Fux, alguém deixou a bola pro cara do Cerro Porteño, que emendou de fora da área e o Carlos Miguel pegou, né? Aquele negócio não foi rasteira, então ele pega. Foi o Veguete ainda que deu essa paulada. Veguete acertou uma de fora da área, mas não chutou rasteira, Veguete. Se fosse rasteira, ia pra dentro do gol. Ainda bem que foi meia altura, aí o Carlos Miguel conseguiu pegar. E o Palmeiras se classificou aí 1-0, na pindaíba, com o cu na mão, né? Nós tava com o cu na mão, mas fazer o quê, né? Acontece, né? É Libertadores, né? Aquele jogão clássico de Libertadores, paulada pra tudo quanto é lado, né? Mas Cruzeiro e Flamengo, falando agora, que jogaço, né? Que não tem nem comparação o tipo de jogo, toque de bola, né? No primeiro tempo, o Cruzeiro recuado, né? Esperando um contra-ataque, eu acho muito feio, né? O Cruzeiro com o elenco muito bom que tem, ficar nessa de contra-ataque, mesmo que seja o Flamengo, velho. Mesmo que seja o Flamengo. Tanto é que o Flamengo dominou o jogo inteiro, praticamente, o primeiro tempo todo. O Flamengo fez 1-0. E aí depois, no segundo tempo, o Cruzeiro voltou para cima do Flamengo e conseguiu chegar ao empate. O Cruzeiro estava jogando bem daí, mudou totalmente o jogo. Conseguiu chegar ao empate, quase fez o gol, né? Os 2-1. Só que aí o Flamengo é o Flamengo, né, velho? Samuel Lino fez um golaço, cara. Deixou o cara no chão. Como ele ficou no chão na última partida, ele deixou o outro cara no chão, cara. Nessa partida fez um golaço. E aí meio que desanimou o Cruzeiro, desarmou o Cruzeiro. O Arthur Jorge fez um monte de alteração lá que não deram efeito, né? O Cruzeiro foi pra cima do Flamengo, mas não tinha qualidade mais, né? Perdeu a qualidade, já tá cansado e tal. Não tem como. Então, Flamengo praticamente dominou aí o jogo. Vamos lá, 75% do jogo deu o Flamengo, né? O Cruzeiro foi até ele fazer o gol no segundo tempo, e depois ficou de novo toda a mercê do Flamengo. O Flamengo poderia ter feito até mais, né? Mas é isso. Então o Flamengo hoje vai pegar o Tolima ou o Independente Del Valle, né, cara? E você vê só a diferença do jogo. Vamos atualizar um número aqui. Diferença, como o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo deu 21 chutes no gol do Cruzeiro e o Cruzeiro deu 13, cara. Metade quase. Né? E o Flamengo acertou 8 gols no alvo, enquanto que o Cruzeiro acertou só 3. Não dando tanto trabalho assim pro Rossi. 58% de posse de bola do Flamengo contra 42% do Cruzeiro. Para você ver aí como o Flamengo, né, tocou mais. 87% de precisão dos passes do Flamengo. É ali na média, um pouquinho acima. E 84% do Cruzeiro, na média. Tá? 9 faltas do Flamengo, 13 do Cruzeiro. Aí você teve um amarelo do Flamengo, 2 do Cruzeiro. Não teve vermelho, ainda bem. Não foi um jogo violento, foi um jogo leal, um jogo honesto. E um bom jogo de assistir. E você teve um impedimento do Flamengo, nenhum do Cruzeiro, 3 escanteios do Flamengo e 6 do Cruzeiro. Tá, é isso aí, não estava enxergando direito aqui. Então, cara, é isso, cara. Flamengo agora avança, faz um... Cara, avança num jogo gigante, né? Vamos falar a verdade, né? É um jogo gigantesco esse aí, Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro é um ótimo elenco. Vamos falar bem a verdade. É um baita do elenco. Um ótimo elenco, só que é um time que está em formação. É um time que está em formação e ainda precisa de algumas peças para se equiparar ao elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo, cara, tem 9 jogadores de Copa do Mundo. 5 deles estavam junto no campo ali no segundo tempo. 5.
Pensa bem, cara. Olha o nível do elenco do Flamengo. E para ter um nível desse do elenco do Flamengo, você tem que contratar muito. E é muito caro. E o Cruzeiro é um time endividado, cara. Essa que é a verdade, é um time endividado. Tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco tá que nem o Corinthians, tá que nem o seu rival Atlético Mineiro. Não tá muito longe também, não. Não tá muito longe. Então, cara, hoje é uma SAF, mas tem as dívidas. E as dívidas são altas do Cruzeiro. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque vai querer acompanhar Flamengo, vai querer acompanhar Palmeiras. Flamengo e Palmeiras estão em outro patamar a nível de administração e de grana. Ah, tiveram um déficit agora. Flamengo teve um déficit, Palmeiras teve um déficit um pouco maior. Mas a gente sabe que é coisa momentânea, cara. Que o plantel do Palmeiras, a base do Palmeiras, até o fim do ano eles matam essa dívida aí. Não tem, não vai ter. Enquanto que Cruzeiro, São Paulo, todo mundo que quer acompanhar o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, cara, Atlético Mineiro, cara, não vai conseguir, cara. Eles vão só se endividar cada vez mais. Mas esse é o mal do futebol brasileiro. Vamos ver agora que esse fair play financeiro que estão querendo implantar aí, mude alguma coisa. Porque imagina o Corinthians, na situação que está o Corinthians, com 3, 4 transfer ban lá, renovando o contrato com o Memphis Depay, velho. Holandês, milionário pra caramba. Não tem condição, isso não poderia acontecer, mas acontece. E isso não é justo, né? Por isso que o BAP foi lá e denunciou o Vasco. O Vasco andou fazendo umas contratações aí e ele quer saber, porra, mas como é que tá contratando se tá com dívida, não tem dinheiro? Como é que pode uma coisa dessa? E ele tá certo, e assim deveriam fazer os outros clubes. O Palmeiras devia fazer a mesma coisa com o Corinthians, devia fazer a mesma coisa com o São Paulo e com o Santos. Como é que o Santos paga o Neymar, cara? Me fala, como é que paga o Neymar? Entendeu? Não tem condição, cara. Então tá tudo errado. Então tem que fazer isso mesmo. Então o Cruzeiro, ele tenta acompanhar, ele tem um baita de elenco, um ótimo elenco, ele é competitivo sim, ele pode vencer o Flamengo, ele pode até vencer o Palmeiras também, acontece, né? É competitividade. Mas na maioria, se você pegar dos jogos, o Cruzeiro ainda não tem como superar o Flamengo, porque o elenco do Flamengo ainda é bem superior ao ótimo elenco do Cruzeiro também. Entendeu? Essa que é a verdade. Então hoje o torcedor cruzeirense tem que pôr o pé na realidade, né? Acreditar que seu time está evoluindo. O Arthur Jorge é um baita de um técnico, é um puta de um técnico esse cara, acredito muito nele. Eu queria esse cara no Palmeiras hoje, de verdade. Eu acho que o Abel Ferreira ele deveria ter encerrado o ciclo dele e trazer um Arthur Jorge. O Palmeiras ia crescer demais, véio, mas muito. Eu acredito nisso. Como ele fez no Botafogo, cara, em um ano, ele ficou um ano no Botafogo. Olha o que ele fez, Libertadores, Brasileiro. O cara foi muito foda, entendeu? E aí, cara, o Cruzeiro com o Arthur Jorge, com esse elenco bom que tem nas mãos aí, ele pode sim ganhar alguma coisa. A Libertadores esse ano não ganha, mas quem sabe ano que vem, se manter esse nível do elenco, de arrumar algumas peças que precisa ali, talvez, né? Pode ser que chegue lá. Não é difícil o Cruzeiro. No Brasileirão tá difícil, porque tá lá muito atrás, né? Mas tem Copa do Brasil ainda, vai ter que enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time que, queira ou não tá lá muito bem, mas é o rival direto do Cruzeiro. E aí aquele negócio, né? Clássico é clássico, tudo acontece, né? Não tem esse negócio de um time tá melhor, um time tá pior, não. No clássico tudo se nivela, cara. Muito raramente acontece algo diferente. Aquele negócio, né? Hoje os palmeirenses vão dormir felizes. Aqueles palmeirenses passador de pano, né? Aquele que se contenta só com a vitória. Eu já vou dormir aliviado, não vou dormir feliz com o Palmeiras, porque o Palmeiras não jogou bosta nenhuma, tá? Então eu vou dormir aliviado, esperando que o time melhore para as próximas fases. Porque do jeito que tá, dificilmente a gente vai chegar na final. Pode ser que na próxima fase a gente, né, não passe, cara. Não vai ser fácil, não. Ainda mais a gente vai pegar a LDU novamente, de novo LDU, hein? Ou o Mirassol. Acredito que o Mirassol não vai passar pela LDU, né? Empatou em casa e jogar com os caras lá na altitude vai ser difícil. Então LDU é perigoso ter o adversário do Palmeiras aí, assim como foi acho que o ano passado, né? Naquela virada maravilhosa lá. Neste final de rodada de Libertadores, então nós tivemos aí, o que eu vou dizer, né, os dois principais jogos da noite. Teve mais um jogo, mais um terceiro jogo também, mas não envolvia equipes brasileiras, nem nada. E os dois jogos principais ali, mais interessantes da noite, estavam ali no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño, né, na verdade Cerro Porteño e Palmeiras, e também no jogo de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Bem, meus amigos, o Palmeiras avançou depois de uma vitória magra, de 1-0 em cima do Cerro Porteño.
O Cerro Porteño, mais uma vez, teve aquela estratégia de reduzir os espaços do campo para o limite mínimo ali, né, da metragem. A última vez o Cerro fez isso, não comunicou a Conmebol, dessa vez teve uma comunicação prévia de que o espaço do campo iria ser alterado, na intenção de realmente atrapalhar a articulação e o sistema de marcação do Palmeiras. E tem muita coisa pela frente. Flamengo e Cruzeiro. O primeiro tempo, o que falar do primeiro tempo? Flamengo eliminou o Cruzeiro numa vitória de 2-1 no Maracanã. E o primeiro tempo, cara, basicamente foi do Flamengo. Quase 70% de posse de bola. O Flamengo dominou todos os espaços. O Cruzeiro ficou com suas linhas recuadas. O Cruzeiro deixou muito a desejar por aquilo que estava todo mundo esperando, né? Era natural que os primeiros minutos o Flamengo dominassem o jogo. É natural isso. Time da casa cheia, mais de 70 mil pessoas, todo mundo fazendo aquele caldeirão. É natural que a pressão da torcida adversária faça o Cruzeiro, às vezes, ficar recuado ali nos 10, 15, 20 primeiros minutos. Mas foi basicamente o primeiro tempo inteiro. O primeiro tempo, a equipe do Cruzeiro não viu a cor da bola. Basicamente, você tinha várias aproximações ali, onde o Pedro fazia o pivô, trabalhava junto ali com o Arrascaeta, e você tinha uma equipe do Flamengo muito aguda, muito ágil, que mantinha o seu time dentro do campo do adversário, fazia linha alta na marcação, e quando o Cruzeiro tentava sair do sufoco, não conseguia, porque rapidamente o Flamengo tomava a bola novamente. Jorginho estava dominando o meio-campo, e além disso, o Jorginho era como se fosse um jogador a mais ali, porque além dele dominar o meio-campo, ele construía a jogada desde o meio-campo até quase o início da grande área, que depois ali você afunilava para Arrascaeta, para outros jogadores que estavam ali. E ele fazia isso livre, sabe? À vontade. E toda hora o Jorginho aparecia livre. E o Cruzeiro parece que não entendia que boa parte do repertório de avanço ofensivo do Flamengo naquele momento passava e tinha como pilar principal, a nascente, digamos assim, a origem, o Jorginho. E parece que os caras não percebiam isso. E teve várias e várias jogadas que o Jorginho imputou. E o Cruzeiro, cara, simplesmente não marcava ele. Os caras não dobravam marcação em cima dele, os caras não afunilavam a marcação em cima dele em nenhum momento. Parece que os caras não conseguiam fazer esse ajuste porque eles queriam dobrar a marcação em jogadores que estavam mais à frente e que também, claro, tinham um caráter decisivo. Caráter decisivo esse que fez com que o Arrascaeta, depois de algumas tentativas, fizesse um belíssimo gol, abrisse o placar no Maracanã com um belo gol mesmo, e aí, meu amigo, deixava o Cruzeiro ainda mais tímido, ainda mais acanhado. Depois do gol, o Cruzeiro ele sentiu o gol, e em vez dele melhorar e de se projetar, ele até ameaçou em algum outro momento abrir um pouco, para tentar avançar, né, para tentar responder o Flamengo. Só que ele viu que era mais fácil naquele momento ali, ainda de primeiro tempo, levar o segundo gol, do que o Cruzeiro fazer um gol. E aí termina o primeiro tempo com 1-0 para a equipe do Flamengo. 1-0 para a equipe do Flamengo. Segundo tempo volta, e aí o cenário inverte um pouco, porque parece que o Flamengo fica meio devagar, começa a dar umas dormidas na marcação, começa a deixar o Cruzeiro mais aberto. Além disso, você tem alguns ajustes de posicionamentos ali. O Gerson ele passa a atuar um pouco mais avançado, muda um pouco a forma dele jogar, então ele consegue trabalhar junto ali com o Matheus Pereira, né? Eles conseguem ser um pouco mais agudo. O Cruzeiro tira um pouco da posse de bola do Flamengo, traz um pouco a posse de bola para o seu campo e avança os espaços tanto com o Gerson e com o Matheus Pereira para tentar articular jogadas melhores, claro, para o Caio Jorge receber ali na frente. Então o Cruzeiro fez alguns ajustes de posicionamento que permitiu a equipe oxigenar mais e principalmente tirar a posse de bola. A posse de bola no primeiro tempo, que terminava quase 70% de posse de bola para o Flamengo, no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu até equilibrar um pouco mais. Ainda assim, o Flamengo tinha mais posse de bola, mas aí já era próximo ali dos 60%. Então, basicamente, o Cruzeiro tirou 10%, 12% de posse de bola no segundo tempo, pelo menos até o momento que fez o gol, em cima do Flamengo. E é justamente numa dormida da marcação que o Cruzeiro faz um belo gol, depois de um lance que quase foi gol, que o Jorginho salvou em cima da linha. E muita gente falou sobre a questão do VAR, né? Ah, operaram o Cruzeiro, isso e aquilo. Galera, assim, na imagem que mostrou, sendo muito sincero com vocês, tá? Zero clubismo agora. Eu não acho que a bola passa total. Não acho.
Eu acho assim, é só vocês observarem a circunferência da bola, se você consegue ver toda a circunferência da bola na imagem congelada. E não dá para você ver toda a circunferência da bola. Digamos assim que ela passou 75%, passou 3/4 da bola, passou da linha. Só que faltou a circunferência final que você não consegue ver, porque justamente você tem ali a trave, né? Então a imagem do VAR até reprisou isso, mais aproximado depois, muita gente falando que, nossa, operaram o Cruzeiro, mas de fato eu acho que aquela bola não passou. Na dúvida, Conmebol, pelo amor de Deus, coloca o chip, coloca uma tecnologia suficiente para isso, que depois vai gerar ali também a imagem gráfica e vai ter, sabe, a completa resolução. Eu acredito que não passou não. Porém, a Libertadores já era para ter o chip. Isso é um fato. E no momento que o Cruzeiro parece que ia ganhar corpo, que ia realmente gostar do jogo, o Flamengo ficou um pouco desorganizado, sentiu um pouco o gol, teve alguns lances ali de perigo pro Cruzeiro, mas depois disso, em uma jogada ali junto do Arrascaeta com Pedro e um passe pro Samuel Lino corta, o zagueiro engana ali no movimento, né, faz o corte ali no zagueiro do Cruzeiro e chuta pro gol, fazendo 2-1 Flamengo. Aí, meu amigo, aí eu senti que o Cruzeiro realmente desanimou total. Leonardo Jardim faz as substituições, tira a Arrascaeta. É claro que o Cruzeiro tenta ainda mais uma outra jogada, mas assim, eu acho que a equipe do Cruzeiro ficou muito apática depois do segundo gol, viu? Acho que os caras sentiram muito o segundo gol. E o Flamengo vence aí de 2-1, jogando bem contra o Cruzeiro, é um jogo bom, bem propositivo. Só o primeiro tempo que eu realmente achei o Cruzeiro muito apático, muito devagar, realmente cedeu ali, né, ao jogo que o Flamengo queria, que o Flamengo gosta de fazer esse jogo dominante, e o Cruzeiro aceitou isso no primeiro tempo, e eu acho que aquele primeiro tempo ele foi um ponto muito decisivo no final aí do resultado. Flamengo avança, Palmeiras avança, e vamos ver agora como vai ficar as próximas fases da Libertadores. Amanhã tem mais Libertadores, tamo junto, aquele abraço, valeu. Ai. Meu irmão, ninguém morre nos devendo, porra! Ninguém morre nos devendo. Meu irmão, me dá um tempo só para eu poder. Eu tô aqui, eu ainda tô com a minha cabeça. Tomar um café aqui, cara. Tomar um café aqui, pô, eu preciso de café. Eu vivo café. Eu vivo à base de café. É o café que vai fazer voltar o batimento ao normal. Porra, mas na moral, eu tenho que dar uma caminhada. Eu vou ter que dar uma caminhada. Eu tô aqui. Meu irmão, que loucura é essa? Que loucura é essa? Haja coração, meu irmão. Eu vou zoar os caras, me dá um tempo pra eu zoar. Tem que zoar aqui. Porra, me dá um tempo aí. Aí, joga a collab, eu vou mostrar pra galera aqui agora. Eu vou zoar, tem que zoar. A gente se vingou dos caras. Coringa da bola, chupa Coringa da bola. Ninguém segue esse cara. Eu vou zoar ele, mas ninguém segue ele, tá? Ninguém segue ele. O cara desrespeita a torcida do Flamengo. Chupa seu Zé Mané. Chama torcedor do Flamengo de mulambo, de bandido, que tem que ficar... chamou de animal, chamou a gente de animal. Vocês, torcedores do Cruzeiro, falando, vamos eliminar o Jardim. Chupa, o Jardim eliminou vocês, porra. Respeita o campeão, respeita a torcida do Flamengo, Coringa da bola. Respeita a torcida do Flamengo. Respeita, chamou a gente de animais que tem que ficar atrás das grades. Respeita. Você, torcedor do Cruzeiro, respeita o malvadão. Respeita o teu pai. A gente tá sempre batendo em vocês no Maracanã, no Brasileiro. A gente tá sempre batendo em vocês. Respeita. Eliminados, porra. Flamengo é o time que realmente jogou bola. Primeiro, segundo tempo voltou, o Arthur Jorge mexeu muito bem no time, eu vou falar sobre tudo, eu vou analisar tudo, tá? Mas o Flamengo jogou demais. Primeiro tempo era para ser 4-0, perde muito gol, tá? O Flamengo perde muito gol. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Finalmente vou poder mostrar para vocês o que a gente já tinha deixado pronto antes do jogo com o Iar, tá? Tava pronto antes do jogo. Vou mostrar para vocês aqui. Eles têm que aturar. Aí, ó. Uai, Jardim. E agora? O que eu vou fazer com esse tanto de vinho aqui? Saímos da Libertadores
Libertadores. Vamos comemorar o quê agora? Manda pra cá. Manda pra cá. Também que o BAP gosta muito de O você. BAP gosta muito de você. Vem também. Traz o Caio Jorge. Vai ficar aí fazendo o quê? Jogando Copa do Brasil? De novo, ó. Aí, ó. Vai, Jardim. E agora? O que eu vou fazer com esse tanto de vinho aqui? Quem vai comprar? Saímos da Libertadores. Vamos comemorar o quê agora? Manda pra cá. Manda pra cá. Também que o BAP O BAP gosta de você. E traz o Caio Jorge. Já antecipa a vinda dele. Vai ficar aí fazendo o quê? Jogando Copa do Brasil? Ai, meu Deus do céu, é muito bom. Olha, galera, joga aí, ó, TikTok com A e X. Vai fazer o quê? Vai ficar fazendo o quê agora? Jogando Copa do Brasil? Manda pra cá o vinho, pode mandar. Faz uma chamada boa aí, joga aí no TikTok com A e X aí, cara. Martins, tem que lembrar, galera tem que marcar de lembrar IA. Martins, pode jogar no Canal 1 Shorts, tá? Rapaz, é muito bom. É muito bom ser Flamengo, cara. Os caras têm que aturar, cara. Agora, pessoal falando do Rossi, cara, a bola desvia levemente na cabeça do Jorginho, tá? A bola desvia levemente na cabeça do Jorginho. Cara, que classificação foi essa, meus irmãos? Cara, eu ainda tô tentando me recuperar aqui. Macula, não pode dentro do estádio não, tá, irmão? Macula da Raça aqui marcou na collab, não pode não. Faz saindo do estádio, depois que sair do perímetro do estádio. Galera marcando a gente aí. Rapaz, o Pedro jogou demais, o Samuelino tá monstruoso. Que golaço do Arrascaeta, meus amigos, que golaço do Arrascaeta. Sensacional. Eu tô aqui ainda em êxtase, cara, com essa classificação. Eu quero comentar tudo, mas é aquele momento que a gente vai recebendo, a galera vai mandando tudo. Porra, Casé TV chamando na collab aqui. Rapaz, que golaço do Arrascaeta. Olha, eu vou falar para vocês, é inacreditável. O Pedro é o 9 da Copa. Pô, a calcanha do Pedro, 9 da Copa, né, parceiro? 9 da Copa, com certeza. 9 da Copa. Meu Deus do céu. Que golaço do Arrascaeta, que jogada do Pedro. Paparazzo, o Cruzeiro dessa vez, uma quarta de final. Meu irmão, vingança. A gente se vingou de 2018. Verdade é essa. O Flamengo aí conseguiu uma vitória suada. Era para ser melhor. Primeiro tempo, o Flamengo destruiu. O Flamengo monstruoso. O Jardim... Cara, o que o Jardim tá fazendo esse time jogar bola. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que se o Flamengo jogar o futebol que jogou no primeiro tempo, o Flamengo tem tudo para ser campeão. O Flamengo agora tem mais 5 jogos para ser campeão. Só faltam 5. Quartas de final, semifinal e o jogo e final única em Montevidéu para voltar a ser campeão em Montevidéu. Lembrando que o Flamengo vai ser voltar a ser campeão. O Flamengo já foi campeão em Montevidéu em 1981, tá? O Flamengo já foi campeão em Montevidéu em 1981. Cara, eu tô assim ainda voltando, tá? Porque eu meio que saí do corpo, tô voltando aqui agora. O pessoal falando que a bola entrou. Meu irmão, a bola entrou, de qualquer forma, se a bola tivesse entrado, o gol dos caras foi logo depois. A bola tivesse entrado, não ia ter o segundo gol ali. Cara, o pessoal também fica numa loucura. Vou até falar aqui, meus amigos, eu tô ao vivo aqui. A bola entrou e o gol dos caras sai logo depois. Foi o tempo que estaria comemorando, que estaria ali, a bola ia sair no meio de campo, não ia ter aquele segundo gol depois. Uma coisa anula a outra. Chega a ser ridículo, cara. Chega a ser ridículo. Porra, os caras ficam tentando tudo, eles tentam diminuir as vitórias do Flamengo. É impressionante, cara. Como tá jogando Como tá jogando, cara, o Samuelino, gente. Pô, a gente tem que falar o seguinte, cara, que golaço do Samuelino. Pô, que golaço. Que jogada também do... o Ayrton Lucas salvou o Flamengo uns 2 momentos ali também, tá? Importante a gente falar, tá melhorando muito. Cara, que partida do Royal. Que partida do Arrasca. Depois eu acho até que deu uma cansada, mas que partida do Arrasca.
Que golaço, golaço. E o Pedro, gente? O Pedro tá jogando demais, cara. Aquela bola do Pedro pro gol do Arrasca foi brincadeira, né? Pô, eu vou falar para vocês que eu tô assim, empolgadíssimo, tá? Com esse momento do Flamengo. Acho que o Flamengo... Cara, eu vou falar para vocês que, recentemente, quando o Flamengo tem chegado nas quartas, ele tem ido até a final. Quem já se ligou nisso? De 2019 para cá, todas as vezes que o Flamengo chegou nas quartas, ele chegou na final, tá? E a expulsão do outro jogo, pois é, bem lembrado aí também, o pessoal quer reclamar. Jorginho monstruoso, bem lembrado, Jorginho monstruoso. Jorginho monstruoso. Cara, o Jorginho tá jogando demais. Jorginho tá jogando demais. Não, a bola, a bola não cruzou a linha toda, ficou um pedacinho da bola. Gente, olha isso, os babacas que estão falando aí, a bola não cruzou. Ficou, cara, se ficar um triscozinho, gente, se a bola tiver, tem que entender isso, se a bola tiver um triscozinho na linha, não entrou, cara. Ela tem que entrar inteira, tá? Ninguém morre nos devendo. Tô vendo aí os comentários, ninguém morre nos devendo. Gerson eliminado. Acabou que, até, cara, eu tenho pena do Gerson, sabe? Teve a sua história no Flamengo, tá? O pessoal falando aí, Gerson traíra. Deixa ele pra lá, tá eliminado. O Flamengo já eliminou, parceiro. O Flamengo já eliminou. Já foi. Ele, Marcão, atleta Marcão. Porra, tá eliminado. Porra. Galera aí, pô, meu irmão, vou falar pra vocês. Tô assim, em estado de êxtase, porque eles gostam muito de falar que o Flamengo é freguês, que é isso e aquilo. Eliminamos os caras e agora só sobrou Copa do Brasil pra vocês, parceiro. Enfim, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal. E essa foi a reação dos rivais ao Flamengo. Agora eu quero saber de você, o Mengão tem o mesmo ou o melhor elenco das Américas? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui sobre o Flamengo. E não esquece de conferir os créditos na descrição. Vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus. E nos veremos no próximo vídeo, galera.